Olá, eu sou a Vanessa e eu vou ensinar para vocês hoje a fazer essa fatia de bolo perfeita, que está super em alta, super na moda e vai te render muito dinheiro. Vamos aprender como fazê-la? Vamos aos ingredientes. Nós vamos precisar de 8 ovos, 2 xícaras e meia de açúcar, 3 xícaras de farinha, 1 xícara de chocolate, 1 colher de bicarbonato, 1 xícara em temperatura ambiente de água e 1 colher de fermento. Aí, depois que nós pegarmos os nossos ingredientes, nós vamos colocar no bol da batedeira o açúcar e as gemas. A minha batedeira, ela não bate toda essa quantidade de gema, então eu faço ela em 2 vezes. Coloco metade do açúcar e das gemas, né, dos ovos inteiros, para que eu consiga bater e essa mistura dobrar de volume. Se sua batedeira tiver um bol maior, você pode bater tudo de uma vez só. Lembrando que a receita vai estar na descrição do vídeo também, com o peso. E aí a gente vai bater essa mistura bastante até ela dobrar de volume. Nós vamos fazer isso com as 2 partes, tá bom? E aqui eu já tenho a mistura, tá batidinha. Então, eu vou colocar, eu vou intercalar isso, né? Quando eu mexo um pouquinho, intercalo com a água e eu vou repetir esse processo até eu misturar tudo. Misturo também o chocolate. E aí, eu vou misturando de maneira lenta e delicada. Aqui, a gente tá dando uma aceleradinha no vídeo, mas vai misturar tudo devagarzinho, tá? Depois que tiver assim, ó, tudo bem misturadinho, eu vou colocar o bicarbonato e o fermento. Tá? Dou mais uma misturadinha. Vou pegar a minha forma. No caso, eu tô usando uma forma quadrada, tá? Essa daqui tem 25 por 10 centímetros. Tá vendo? Ela é bem alta, que é o ideal para fazer esse tipo de corte de bolo. E eu vou colocar no fundo da minha assadeira o papel manteiga, porque facilita muito para desenformar depois que o bolo tá pronto. Eu unto a minha assadeira com óleo de coco, tá? É uma untadinha bem sutil, bem leve, só para o papel manteiga grudar nela e ficar mais fácil de desenformar na hora que o bolo tá pronto. Não deixa de curtir o vídeo, compartilhar e ajudar a gente aí na divulgação, tá bom? E aí, ó, tá aqui a minha forma. Agora eu vou colocar a massa na forma e botar pra assar no forno a 180 graus. Como é uma massa muito alta, demora um pouquinho. Dependendo do forno aí, fica aí de 45 minutos a 1h20. Aí você precisa ficar de olho pra ver o tempo do seu forno, tá? Essas massas que são muito altas, elas demoram um pouco mais pra assar. Então, eu deixo aqui a minha massinha na minha assadeira prontinha pra levar pro forno. Não esquecendo que o forno está pré-aquecido, tá? Vamos lá pro forno. E agora eu vou mostrar pra vocês como saiu a minha massa. Olha que linda que ela saiu, tá? Pra mim, essa é a altura ideal. Ela não chega até o topo da forma, porque senão não cabe na marmitinha. Aí, eu só preciso passar uma faquinha em volta da minha massa, porque o fundo tá com papel manteiga, então desenforma muito rápido, muito fácil. Tá vendo? Para facilitar e não fazer muita sujeira, eu uso um plástico. Eu pego um plastiquinho desses que a gente tem, sabe, em casa, e eu coloco em cima por 2 motivos. Primeiro, para não sujar, né, para facilitar isso para mim, e segundo, para eu não ter contato com o bolo, tá? Então, tá vendo, ó, não tenho contato com o bolo, aí eu vou desenformar ele. E aí, o bolo, a assadeira sai tudinho, muito mais fácil com papel manteiga. E o bolo lindo, olha, ficou super alto, super fofinho essa massa, uma delícia.
é ideal para fazer esses bolos bem gostosos. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para rechear ele, para cortar e ficar aquela fatia linda e perfeita. Mais de pertinho o bolo. Aí fica muito gostoso, muito chocolatudo esse bolo, viu? Muito bom mesmo. E aí aqui é a minha massinha. Minha massa de chocolate maravilhosa. Aqui, pra mostrar, eu vou cortar, eu cortei aquela massa na metade. Então, eu vou fazer só a metade do bolo, porque eu acho que fica mais fácil pra vocês visualizarem a forma como eu estou colocando aqui, tá? As camadas. Então, eu cortei a minha massa e vou cortar ela agora em três partes, tá vendo? Ela tá cortadinha aqui em 3 partes iguais. E aí, eu pego a parte do plástico e coloco embaixo, faço a primeira camada usando o plástico. Se fosse o bolo inteiro, seria da mesma maneira. Você pode pegar uma caldinha da sua preferência, essa daqui eu usei leite condensado e água, que é uma caldinha tradicional. E o recheio também da sua preferência, que tem um beijinho tradicional, tá? Ele tá em ponto mole, ponto de mais fácil. E aí eu vou passar o recheio nessa primeira camada. Tá? E vou alisar ele. Aqui eu uso eu não sei como chama essa colher. Uma colher dessa lisa. Acho que essa colher é pra pegar lasanha, alguma coisa assim. Eu não sei o nome dela. Sei que eu utilizo ela porque eu acho que facilita na hora de espalhar o recheio no meu bolo, tá? Quanto mais recheio você conseguir colocar, melhor, vai ficar mais alto a camada de recheio e mais bonito o seu bolo. Então, a gente vai fazer isso, esse processo vai intercalar com a segunda camada de bolo, molhar com a nossa caldinha e colocar o segundo recheio. Aqui eu estou utilizando um mousse de chocolate, que é maravilhoso também. Eu vou colocar aqui depois para vocês o link que eu ensino a fazer esse mousse de chocolate, que é uma delícia e faz muito sucesso. É o bolo que mais sai aqui de chocolate. Então, vou espalhar e colocar por fim a minha última camada. Como ela tá com papel manteiga, eu molho ela ao contrário, eu molho a parte de dentro, né, antes de colocar no bolo, para quando eu colocar, ficar a partezinha molhadinha. Eu gosto do bolo bem molhadinho, então capricho nessa calda, tá? Que eu vou ajeitar aqui o meu bolo. Então, a gente vai fechar com o próprio plastiquinho e eu vou colocar na geladeira por 8 horas ou no congelador por aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas, para que esse bolo estabilize, para que ele fique bem gostoso, tá? Eu vou proteger bem esse bolo para não pegar a umidade da geladeira. E aí ele vai ficar assim, que ele ficou de um dia para o outro dentro da geladeira bem embaladinho. Para fazer o corte, eu utilizo essa espátula de alisar o bolo. Eu vou cortar aproximadamente 2 dedos, eu utilizo uma faca que não serra, essas facas lisas, tá? E a faca tem que estar limpinha, você pode dar uma molhadinha na faca para ela deslizar melhor o corte do bolo. Então, ó, com a ajuda da espátula, eu corto e já coloco o bolo na minha marmitinha. Eu corto aproximadamente 2 dedos meus de bolo, né? Que é o equivalente a mais ou menos umas 150 gramas de bolo. Como eu ainda vou colocar a cobertura, a decoração, isso aí vai deixar o meu bolo bem pesado e bem gostoso. Então, corto, com a ajuda da espátula, eu já passo para as marmitinhas. E aí, fica assim, ó. Então, aqui eu tenho os meus bolos dentro das marmitinhas. E aí, eu vou colocar uma cobertura da minha preferência. No caso desse bolo, eu tô fazendo uma cobertura de chantininho, tá? Então, eu vou passar o chantininho. Tá aqui, ó. Então, a gente vai colocar o chantininho, tá? Eu coloquei na manga de confeitar e vou fazendo o acabamento aqui nas minhas marmitinhas. Pra fazer esse acabamento, a gente pode utilizar o próprio mousse que colocou no meio do bolo, ou chantilly de chocolate, ou qualquer outra cobertura da sua preferência. Você pode ver uma, por exemplo, que sai bastante aí
e que vai fazer sucesso com certeza. Chantininho é uma coringa que todo mundo gosta de chantininho. Para fazer o acabamento por cima do chantininho, então eu vou utilizar os morangos frescos, tá? Então eu vou colocando eu cortei eles e vou colocando eles assim, ó, para ficar bem bonito, para ficar visualmente bem gostoso, bem apetitoso, né? E o morango dá um toque todo especial na hora da pessoa pôr. Então, super gostoso, está super em alta. Pode fazer esse bolo, tá vendendo muito esse bolo em delivery, a gente tá vendendo bastante esse bolo, que dá super certo. Eu tenho certeza que vocês vão fazer e vão vender muito esse bolo. Aproveite que é uma super tendência do mercado agora. Aproveita, compartilha. Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilha, curte o nosso canal, ajuda aí, dá uma força para motivar a gente a continuar trazendo esses vídeos. Eu vou trazer outros sabores de bolos que a gente faz aqui também e é sucesso garantido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijinho, até o próximo vídeo e tchau, tchau!